Quem foi Eratóstenes? Olá, eu sou Marcelo Andarilho, mas quem foi Eratóstenes? Esse era o mundo que Eratóstenes conhecia. Ele nasceu em Cirene, uma cidade localizada na Líbia, mas na época era território grego, no ano de 276 a.C. Morreu em Alexandria, no ano de 194 a.C. Alexandria fica no Egito. Aliás, era a capital do Egito. E o Egito também era território grego, pois havia sido conquistado por Alexandre o Grande, o fundador de Alexandria. Eratóstenes estudou em Atenas, onde passou boa parte de sua juventude. E em Alexandria ele ocupava o posto de bibliotecário-chefe da biblioteca da cidade. Mas não pensem que o bibliotecário-chefe tinha como função arrumar livros nas prateleiras. A Biblioteca de Alexandria era o maior centro de conhecimento e pesquisa da época, e Eratóstenes era filósofo, matemático, geógrafo, astrônomo, gramático e poeta. Em um certo dia, Eratóstenes estava lendo alguns pergaminhos na biblioteca. E entre eles havia um que relatava em detalhes uma observação feita em Ciene. Ciene era uma cidade bem ao sul, às margens do rio Nilo, na fronteira sul do Egito. Hoje, essa cidade se chama Assuã. Esse pergaminho relatava que no dia mais longo do ano, um objeto como um obelisco ou uma torre não projetava sombra ao meio-dia. No mesmo instante, o fundo de um poço era totalmente iluminado pela luz do sol. Eratóstenes sabia a localização de Ciene. Sabia que a cidade ficava ao sul de Alexandria. E ele sabia que o dia mais longo do ano era o dia do solstício de verão. E não importava se o calendário oficial fosse o calendário egípcio, romano, grego, juliano ou gregoriano. Ele era astrônomo. E como astrônomo, ele sabia que o calendário não mandava na natureza dos astros, mas sim o calendário era feito a partir de observações dos movimentos dos astros. Portanto, ele sabia que o solstício de verão era no dia 24 de junho. Isso mesmo, no dia 24 de junho, não no dia 20 ou dia 21 de junho. Provavelmente, o nome do mês também não deveria ser junho, já que junho deriva do nome da deusa Juno, esposa de Júpiter, um deus romano. E o deus grego era Zeus, e sua esposa se chamava Hera. Naquela época, a inclinação do eixo da Terra não era igual a de hoje. Aprendemos na escola que a Terra faz dois movimentos, o de rotação, que tem um ciclo de aproximadamente 24 horas, e o de translação, que tem um ciclo de aproximadamente 365 dias. Mas o planeta possui outros movimentos que não podemos observar no dia a dia, por terem ciclos muito maiores, como o movimento de nutação, com um ciclo de 18 anos aproximadamente. O deslocamento do periélio, com um ciclo de 21 mil anos aproximadamente. A precessão dos equinócios, com um ciclo de 26 mil anos aproximadamente. A mudança da obliquidade, que muda a inclinação do eixo da Terra, podendo variar entre 21 graus e 24 graus de inclinação, em um ciclo de aproximadamente 41 mil anos. Lembrando que Eratóstenes viveu há 2.200 anos atrás. Portanto, a posição dos astros era um pouco diferente da que vemos hoje. Até a estrela polar, que fica no centro do Polo Norte, na época de Eratóstenes, não estava nessa posição. Deixarei na descrição o link para um vídeo do amigo Vector, que explica melhor esse assunto da órbita e da precessão do planeta. Existe uma pequena confusão entre o movimento de precessão e a órbita terrestre, né? O que importa é que no dia mais longo do ano, Eratóstenes fez um experimento para verificar se realmente um objeto aprumado projetaria ou não uma sombra ao meio-dia.
E com uma haste aprumada a 90 graus, ele pôde observar que em Alexandria havia uma sombra de mais de 10% do tamanho da haste. Então ele mediu o comprimento da sombra com precisão. Naquela época não havia uma unidade de medida universal. Mesmo hoje existem dois sistemas métricos. O Sistema Internacional de Medida, que é o SI, centímetro, metro e quilômetro, e um sistema imperial, usado pelos países de língua inglesa, polegadas, pés e milhas. É óbvio que Eratóstenes, por ser um matemático, usou uma medida padrão para seu experimento, provavelmente o stadium, que era o equivalente ao tamanho da pista de corrida olímpica, mais ou menos 600 pés gregos, ou 157 metros e meio. Usando a trigonometria, que não é uma ferramenta usada para medir trigo, e sim a área da matemática usada para estabelecer os métodos de resolução dos triângulos, ele concluiu que os raios de sol que eram bloqueados pela haste formando a sombra formavam um ângulo de 7,2 graus em relação à haste. Eratóstenes já sabia que a Terra era esférica, pois Aristóteles já havia concluído isso com uma observação da sombra da Terra projetada na Lua durante um eclipse lunar. Eratóstenes conhecia uma pequena parte do mundo, ele era geógrafo, e já havia mapeado o mundo conhecido, o Mediterrâneo e boa parte da Europa, da Ásia e da África. E muito provavelmente ele não sabia que Siene estava situada no Trópico de Câncer, estando o centro da cidade na latitude 24 graus, 5 minutos e 20 segundos norte. Nessa época, os trópicos estavam a 23 graus e 43 minutos, e não nos atuais 23 graus e 26 minutos. E a cidade de Siene se estendia ao sul do rio Nilo, às margens do que hoje é o Lago Nésser, ou Lago Núbia. Portanto, o Sol poderia estar a pino, ou seja, a 90 graus ou no zênite, que é a mesma coisa, sobre a cidade de Siene, já que ela ficava no trópico, isso no dia mais longo do ano. Já Alexandria encontra-se no paralelo 31, mais precisamente 31 graus, 11 minutos e 53 segundos norte, e o Sol nunca estaria a pino, ou a 90 graus ou no zênite, o que é a mesma coisa. E Eratóstenes muito provavelmente sabia disso. Mas com aquele experimento simples e o relato do pergaminho, ele sabia que uma cidade estava inclinada 7,2 graus em relação à outra. E se ele soubesse a distância entre as duas cidades, poderia calcular a circunferência da Terra, ou seja, teria uma ideia do tamanho do planeta que ele vivia, mesmo sem conhecê-lo totalmente. E foi então que ele contratou itinerantes, homens treinados a contar passos medidos. E pediu que eles medissem a distância entre as duas cidades, Siene e Alexandria, que hoje sabemos é de 800 quilômetros. Unindo as duas informações, o ângulo de inclinação e a distância entre as duas cidades, Alexandria e Siene, ele pôde finalmente calcular a circunferência da Terra. E como ele fez isso? Se o ângulo de inclinação entre as duas cidades era de 7,2 graus e uma circunferência tem 360 graus, então ele dividiu 360 por 7,2, que é igual a 50. Ou seja, o ângulo de inclinação entre as duas cidades era de 1/50 da circunferência total da Terra. Logo, a distância de 800 km também seria de 1/50 do total da circunferência da Terra. Agora era só preciso multiplicar 800 por 50, que é igual a 40.000, ou seja, a circunferência total da Terra teria 40.000 quilômetros. É lógico, ele não usou essa unidade de medidas, nem chegou a esses valores. Ele deve ter usado o stadium e os pés gregos. Mas poderia ter usado qualquer unidade de medida. Maçãs, laranjas, palmos, polegadas, pés. O resultado seria o mesmo. Bastaria converter. Hoje, sabemos que a circunferência máxima da Terra, ou o perímetro, é de 40.075 quilômetros. Isso medida pelo Equador. Só que Eratóstenes não estava sob o Equador. E se as duas cidades estivessem na linha do Equador, o experimento não teria dado muito certo por dois motivos.
não haviam relógios que pudessem ser sincronizados e transportados a uma grande distância, mantendo o sincronismo. E não havia comunicação instantânea a longas distâncias, como o telefone. Por isso, Eratóstenes mediria a sombra da haste no meio-dia solar em sua cidade, e se ele estivesse sobre a linha do Equador, no dia do equinócio, quando o dia e a noite têm a mesma duração, a sombra da haste seria zero. E ao meio-dia solar, em uma cidade 800 quilômetros a oeste, a sombra também seria zero. Mas haveriam 30 minutos de diferença, que é o que chamamos de fuso horário. Então ele teria que ter duas equipes, com telefones ou outra forma de se comunicar instantaneamente e relógios sincronizados. Dessa forma, ele poderia saber que já haviam se passado 30 minutos da medição inicial, quando o Sol estaria a pino ou a 90 graus ou no zênite na outra cidade. Já que o meio-dia solar não ocorreria nas duas cidades ao mesmo tempo, estando as cidades sobre o mesmo paralelo, fosse ele o Equador, ou o Trópico, ou qualquer outro paralelo, por conta dos 7,2 graus de inclinação entre as duas cidades. O Sol, com seu movimento aparente, demora 1 hora para percorrer 15 graus no céu. Portanto, demoraria 30 minutos, mais ou menos, para estar a pino, ou a 90 graus, ou no zênite, no meio-dia solar, em uma cidade a 800 quilômetros a oeste. E esse foi um dos motivos pelo qual Eratóstenes errou seu cálculo, em menos de 1%, 75 quilômetros. Ele não tinha como saber que a cidade de Siene ficava um pouco menos de 3 graus a oeste em relação a Alexandria. E nesse caso ele não teria a mesma medida em quilômetros. Além disso, a Terra tem uma circunferência ou perímetro máximo um pouco menor quando medida pelo meridiano, que foi o que Eratóstenes fez. Por conta de uma pequena dilatação da Terra na linha do Equador e um pequeno achatamento nos polos, o que acaba gerando uma pequena dificuldade para o cálculo. Já que, medida pelo meridiano, a Terra não tem uma circunferência perfeita como na linha do Equador. Lembrando que pode-se medir uma circunferência máxima partindo de qualquer ponto de uma esfera. Nada impediria Eratóstenes de medir a circunferência na diagonal. Mas isso seria um pouco complicado, pois ele teria que saber exatamente qual o rumo da medição. E isso seria muito complicado para a época. A circunferência equatorial é bem próxima da perfeição e mede 40.075 km. Já a circunferência meridional é imperfeita e mede cerca de 40.007 km. Mas vendo por esse lado, o erro de Eratóstenes foi ainda menor. 7 km em 40.007 km. Agora você já sabe que Eratóstenes foi um filósofo, matemático, geógrafo, astrônomo, gramático, poeta e o homem que mediu a circunferência do planeta com uma precisão incrível, usando hastes, sombras, pés e o cérebro. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueçam de dar um like e inscrever-se no canal. Um grande abraço.